Fala, marcados, sejam bem-vindos. Meu nome é David e que prazer estar aqui com vocês. Nós estamos começando uma série falando sobre ministérios, mais especificamente sobre o ministério do louvor. Porém, neste primeiro vídeo, nós iremos falar de ministérios de uma forma geral. Então, se você me diz assim, olha, o meu foco não é o ministério de louvor, eu digo para você, seja bem-vindo, porque neste vídeo nós não iremos apenas abordar assuntos sobre o louvor. Mas, se você quiser maratonar juntamente conosco esses vídeos, sinta-se em casa, seja bem-vindo, ok? Gente, pega a Bíblia de vocês, porque nós iremos usar a Bíblia. Eu vou falar pra vocês, eu comecei a fazer essa gravação e eu já estou me sentindo leve. Cara, isso é algo incrível. E eu quero que vocês participem como se vocês estivessem presentes aqui comigo, tá, gente? Então, na hora da oração, se envolvam na oração, na hora da palavra, leiam a Bíblia juntamente comigo, peguem um bloco de notas, uma caneta, anotem coisas que vocês sentirem que Deus falou com vocês, tá? E é isso. Vamos fazer uma oração antes de nós iniciarmos essa trajetória. Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Pai, Tu és bom, Tu és bendito, Tu és digno de receber todo louvor, toda glória, toda honra. Eu Te dou graças, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de aprendermos mais de Ti, de aprendermos mais e mais da Tua presença, de dependermos mais de Ti, de mergulharmos mais nesta graça. E nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, meu Deus. E abre o nosso entendimento para que a gente possa compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, a Tua palavra, a Tua direção, para que a gente possa servir, como o Senhor quer que nós venhamos servir. Pai, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia, vamos começar lá no livro de Lucas, na verdade o Evangelho, né? Evangelho de Lucas, no capítulo 5. É sério, pessoal, essa sensação que eu sinto é muito boa e eu espero que vocês também sintam isso. Eu espero que essa palavra queime no coração de vocês, tá? Queime mesmo. Eu quero que vocês saiam deste vídeo aqui assim, cara, eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus, eu necessito dessa graça, eu preciso disso, eu preciso fazer algo. E é por isso que o nome é Para Ser Marcante, tá? Porque para ser marcante a gente tem que buscar essa marca. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Lucas capítulo 5, versículo 16. Vai dizer assim: porém ele se retirava para os desertos e ali orava. Somente até aqui. O que tinha acabado de acontecer aqui? Jesus tinha acabado de curar um leproso. E a fama de Jesus estava muito alta. Todo mundo já queria saber quem era Jesus, porque era um homem que apareceu curando enfermos, expulsando demônios e pregando o reino de Deus. E neste momento aqui, Jesus tinha acabado de curar um leproso. E foi um leproso que ele foi muito humilde, porque ele virou para Jesus e disse assim: Senhor, ele escurvou sobre seu rosto e disse assim: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Jesus vira para ele e fala assim: eu quero. Então, fique limpo, mas agora você vai e apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. E depois desse fato, Jesus ele se retirou para orar. E aqui, gente, a gente começa a entender uma coisa. Se Jesus, que é o Messias, que é o Filho unigênito do Pai, se é aquele que foi enviado para a salvação da humanidade, ele tinha o costume de orar, de se retirar para lugares desertos para orar, quem dirá nós? Quem dirá a gente, né? E assim, Jesus, ele orava muito. Ele era uma pessoa que às vezes passava a noite em oração, diante da presença de Deus, diante da presença do Pai. E aqui eu quero falar algo para vocês que é o pontapé inicial de todo o ministério. Cara, tenha prazer em falar com Jesus. Cara, tenha prazer em falar com Deus. Tenha prazer em entrar na presença dEle.
Tenha prazer, não tenha pressa. Muitas pessoas, elas entram dentro da igreja, dentro de um culto, e elas não veem a hora de tudo aquilo acabar. Nós não podemos ser assim. Salomão, ele diz para a gente não se apressar em sair da presença do rei. E esse rei está com R minúsculo, então eu acredito que ele não estava falando de Deus. Mas agora, quando a gente fala do Rei dos Reis, nós muitas das vezes acabamos tendo pressa. E Deus, ele não quer que a gente tenha pressa de sair da presença dele. Deus, ele não quer que a gente tenha pressa para sair da casa dele, daquele momento de intimidade, de comunhão. Aqui Jesus iria para o deserto para viver o secreto. E é sobre o secreto que eu quero falar com vocês nessa noite, porque o secreto é aquela parte que ninguém vê. Apenas é você e Deus e mais ninguém. Mas que os frutos aparecem para todos. Se a gente for lá para o livro de Atos, no capítulo 6, a gente vai encontrar a seguinte situação. Gregos, judeus estavam num dilema, estavam discutindo, murmurando, porque diziam que suas viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. E eles levaram essa situação para os apóstolos. E aí os apóstolos pegam e fazem o quê? Olha, não é razoável que a gente deixe a palavra para servir as mesas. Então escolham vocês, dentre vocês, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais nós iremos constituir sobre este importante negócio. Olha só, aqui nós já estamos aprendendo uma segunda coisa com Deus. A primeira é a vida no secreto, aquilo que eu faço para Deus quando ninguém está vendo. E a segunda coisa é, esteja preparado, esteja preparada para quando o chamado chegar. Nós temos um tempo de preparação, e a preparação, ela exige tempo, ela exige dedicação. Então, ao tempo que eu vou me preparando para poder servir a Deus, para poder ministrar em nome de Deus, ao tempo que eu vou me preparando, Deus, ele vai movendo coisas para que quando chegar a hora certa eu estar preparado e executar e o nome dele ser glorificado. Cara, isso é muito profundo. Eu não sei como muita gente não entende isso. Eu não sei como muitas pessoas brigam por um microfone. Eu não sei como as pessoas brigam para estar à frente de um grupo, quando na verdade elas deviam se unir e entrar na presença de Deus em oração e pedir a misericórdia de Deus. E se naquele culto Deus usar um outro irmão, glória a Deus. E se no outro culto Deus usar um outro irmão, glória a Deus. É certo que uma hora, a nossa hora vai chegar, mas a gente precisa estar no secreto. A gente precisa estar se preparando. A gente precisa estar dentro desse movimento, dentro desse mover de Deus, que é o período do secreto. A semente, eu falo essas coisas, gente, começa até me arrepiar um pouco aqui. A Bíblia, ela traz pra gente a parábola da semente que caiu no meio dos pedregais, que caiu em certos lugares, mas teve uma que caiu na boa terra, e aí então ela produziu os frutos. Mas a parábola, ela resume um espaço de tempo que muitas das vezes a gente acaba ignorando. Sabe, espaço de tempo? Eu contar para você uma história de 30 minutos, às vezes essa história aconteceu em 15 anos, e eu te resumi ela em 30 minutos. Então, quando a gente pega a palavra de Deus, quando a gente pega a Bíblia para ler, a gente tem que mergulhar, a gente tem que se aprofundar dentro do que está dizendo, para que a gente possa absorver ao máximo tudo aquilo que Deus, ele quer falar para a gente. Quando a gente fala da semente, ela vai passar pelo processo da germinação ali, e vai levar um tempo, porque após a semente ser plantada, a terra vai fazer pressão sobre ela e essa semente vai quebrar.
E quando essa semente quebrar, ela vai eliminar um óleo. E esse óleo vai fazer com que ela possa germinar. Então ela começa a criar raízes. A gente tem que ter raízes. Porque às vezes a gente olha alguém ministrando e a gente acha aquilo lindo. Mas muitas das vezes os ataques que aquela pessoa recebe do mundo espiritual ou de outras pessoas, os ataques, as intimidações, tudo isso a gente não vê. Então é necessário que a gente tenha raiz, a gente seja firmado em algo, para que a gente possa crescer de forma consolidada. E mesmo quando a semente criou raiz, que ela começa a crescer, que ela começa a sair da terra, ela ainda não está produzindo frutos. Isso, sabe o que isso significa? Aquilo que o apóstolo Pedro ele diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa conhecer aquele que nós servimos, a gente precisa conhecer aquele a quem nós adoramos. A gente não pode chegar no altar e não saber quem é Jesus. A gente não pode chegar num púlpito e não saber quem é Deus, porque esta é a vida eterna. Eu vou ler para vocês aqui. Olha só o que Jesus ele falou na sua oração. João capítulo 17, versículo 3. Ele vai dizer assim, ó: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviastes. Essa é a vida eterna, é a gente conhecer quem é Deus e quem é Jesus. E agora a gente sabendo quem é Deus, quem é Jesus, a nossa fé ela está firmada, não numa ilusão, não num achismo, mas numa realidade, mas numa verdade. E essa verdade que o mundo muitas das vezes não consegue enxergar. Quando o apóstolo Paulo ele diz que o poder de Deus ele é como se fosse uma loucura aos homens, que o evangelho é como se fosse uma coisa louca, ele está dizendo a isso, ele está querendo pregar a isso. O evangelho ele vai na contramão de muitas coisas, e através do evangelho acontecem muitas coisas que ninguém consegue explicar. Um exemplo que explica: uma pessoa que chega hoje na igreja e sai curada, chega com caroço, chega com tumor e o tumor some dentro de uma ministração. Médicos renomados aí na área da medicina não conseguem resolver aquele problema. A pessoa pisa na igreja, às vezes um irmão que não tem nem o ensino fundamental completo ora e Deus cura. Isso é o evangelho, e é por isso que a gente tem que conhecer quem é Deus, quem é Jesus. Então, antes de nós servirmos, nós temos que procurar saber quem é Deus, nós temos que procurar saber quem é Jesus, nós temos que procurar saber qual é essa verdade que nós confessamos, que nós professamos. A vida ministerial, ela é desse jeito, ela começa assim. Antes de eu servir, eu tenho que conhecer, e quando eu conhecer, é impossível não querer servir, é impossível. Uma vez que a gente conhece quem é Deus, conhece quem é Jesus, cara, é impossível você olhar para aquela graça, para aquela cruz e dizer, o mundo, e não dizer, né, o mundo precisa disso. É impossível. O Deus que chamou Pedro, que chamou Tiago, que chamou João, e que depois no livro de Atos dos Apóstolos, eles estavam, entre aspas, sozinhos, porque Jesus já havia subido. Os sinais acompanhavam eles, mas eles atenderam o chamado de Deus, eles atenderam o chamado de Cristo. E hoje esse mesmo Jesus chama a gente. Cara, vocês não entendem isso? Ele me chama, Ele te chama. Ele nos convida a responder a esse chamado, e andar sobre as águas, e ordenar a cura sobre o enfermo, e fazer tantas outras coisas a quais nós somos chamados, conforme diz Marcos 16.
Deus, Ele nos chama para isso. Eu vou aqui contar rapidamente um testemunho, porque eu já estou há quase 20 minutos falando, mas certa vez eu fui ministrar numa igreja e eu não lembro nem que música, nem que louvor eu ministrei aquele dia, mas eu sei que eu ministrei. E uma pessoa passava na porta da igreja no exato momento em que eu ministrava aquela canção. E quando ela passou, aquela canção tocou no coração dela. Ela estava totalmente arrasada, sabe, meu? Tava difícil a vida dela. E ela parou tudo que ela estava fazendo e entrou na igreja naquele momento. E se apegou a Deus. Depois de anos eu voltei naquela igreja. O pastor daquela igreja vira para mim e fala assim: você se lembra dela? Eu disse assim: pastor, eu não vou me recordar. E ele me disse: ela entrou na igreja porque ela ouviu uma canção, um louvor que você cantou. E aquele louvor entrou no coração dela. E ela entrou aqui na igreja, se rendeu a Jesus. E hoje Deus escreveu uma nova história na vida dela. E olha, eu vou falar para vocês, isso é um só testemunho de vários que eu já vivi, de vários que eu já presenciei. Só que, esses testemunhos não é para acontecer só comigo, essas coisas não é para acontecer só comigo, é para acontecer com você também, é para acontecer com você. Mas, por amor a Deus, cara, por amor a Deus, você que me escuta, entra no secreto. Mergulha nessa graça. Não tenha pressa de sair da presença de Deus, para que quando a coisa chegar, você já está preparado para resolver aquilo que Deus entregar na tua mão. Como foi com Estevão? Olha só, eu vou ler aqui rapidinho, tá, gente? Acho que é o último versículo que eu vou ler. Atos capítulo 6. Isso aqui é muito profundo. Atos capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Já pensou se Estevão não tivesse preparado para isso? Já pensou se esses 7 varões não estivessem preparados para assumir aquele cargo? E eu quero dizer uma coisa, porque em Atos 6, ali fala sobre assistência social na igreja, e os apóstolos consideravam aquilo como algo de muita importância. Não existe ministério sem importância. Não existe ministério sem importância. Todo ministério é composto por pessoas, e Deus hoje nos chama para sermos pessoas preparadas. Eu não vou me alongar, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou passar mais de 1 hora falando disso. E eu acho que você já entendeu o que Deus quer de você nessa primeira etapa. Para ser marcante, você tem que ir para o secreto. Para ser marcante, você tem que estar preparado. Para ser marcante, você tem que ser ousado. Para ser marcante, você precisa atender o chamado de Jesus. Mais uma vez, fecha os seus olhos e curva a tua cabeça. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa mensagem, que ela queime em nossos corações. E que essas pessoas, Senhor, que me escutam, possam, Senhor, hoje, Deus, não resistir mais à tua graça, ao teu chamado. Essa é a minha oração por cada um que assistir esses vídeos, Pai. Obrigado, Deus, por esses momentos de graça na tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. É isso. Te espero no próximo vídeo. Mas saia daqui e vá pro secreto. Pega lá um momento, só você e Deus. Você vai ver como essa graça vai te envolver, como essa graça vai te impactar. E você não vai ser mais o mesmo. Tem pecados que a gente só consegue vencer quando a gente mergulha no secreto. Tem coisas que a gente só consegue vencer quando a gente mergulha no secreto.
Então, essa é a palavra de hoje. É assim que eu abro essa série, para ser marcante. E eu tenho certeza que vai ser marcante. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.